Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos falar sobre mergulho e quem vai contar mais pra gente é o instrutor de mergulho Diogo Bagatin. Seja bem-vindo, Diogo, e obrigada por ter topado o convite para participar do podcast. Para a gente começar, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a sua formação. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Eu me chamo Diogo Bagatin, sou instrutor de mergulho pela National Association of On-the-Water Instructors. Como membro ativo da NAUI, tenho habilitação para formar alunos desde o nível básico até o nível de liderança no mergulho, o Dive Master. Também sou engenheiro de aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina e gestor de negócios pelas Faculdades Borges de Mendonça. Atualmente membro do Instituto de Biologia Marinha Bioicos e responsável técnico pela Bioicos Divers. Por que você se interessou pelo mergulho e como se tornou um mergulhador profissional? Eu sempre tive grande afinidade pela água. Sou natural de Guaíra, Paraná, uma cidade que fica a oeste do estado, às margens do lago de Itaipu. E na minha infância as atividades que a gente realizava sempre tinha alguma coisa de água envolvida. Era um rio, um lago, uma cachoeira. Em 2007 eu decidi ir para Floripa para prestar vestibular de engenharia civil. Primeira tentativa, não consegui passar. E ao encontrar um amigo de infância que fazia engenharia de aquicultura, ele me falou sobre o curso e eu me identifiquei bastante. Aí eu prestei o vestibular e consegui passar. Ao começar a aquicultura, eu descobri que tinha na grade curricular a disciplina de mergulho autônomo. Porém, essa disciplina não era ofertada pela universidade. Precisava fazer uma escola de mergulho e depois eu validava como uma disciplina optativa. Ao decidir fazer o curso de mergulho, o primeiro passo que eu tomei foi ir para a internet e investigar quais certificadoras que tinham disponíveis ali em Floripa. A NAUI, eu me identifiquei mais com ela, porque a NAUI é uma associação sem fins lucrativos que trabalha em prol da atividade de mergulho. Então, por ter me identificado mais com ela, fui procurar quais escolas de mergulho faziam cursos dentro do perfil NAUI. E a escola que eu escolhi, coincidentemente, o proprietário era engenheiro de aquicultura. E durante meu check-out eu conheci ele, comecei a conversar com ele e ele me fez uma proposta de trabalhar durante os períodos de férias de julho e de dezembro ali na escola. Então fazia atividades administrativas inicialmente e ia trocando por cursos. Em pouco tempo eu consegui fazer até o curso de Dive Master. E eu também ajudava ele durante o período acadêmico no mestrado dele. Ele fazia mestrado em ficologia, então eu estava dentro do departamento de botânica fazendo estudos de algas, de macroalgas, junto com ele. Foi muito legal esse período, um período muito interessante, muito aprendizado e muito divertido também. Em 2012, ia acontecer em Florianópolis um curso de instrutores de mergulho. E o instrutor que era responsável por esse curso, ele me convidou para fazer parte dessa turma. Eu não tinha muitas condições financeiras na época, estava fazendo aquicultura, também fazia estágio no laboratório, fazia estágio na escola de mergulho, então trabalhava também com mergulho, tinha várias atividades envolvendo, não sobrava tempo nem dinheiro, mas consegui conversar com ele, conciliar e acabou se tornando viável fazer o curso de instrutor de mergulho. Aí no final do ano, em dezembro, eu me formei instrutor de mergulho, acabei recebendo também com isso uma proposta de trabalho em uma escola de mergulho um pouco maior, com uma estrutura maior, mais consolidada ali em Florianópolis. E junto com isso, também me destaquei bastante ali na escola e fui um dos únicos instrutores da minha turma que já começou a dar curso de mergulho logo no início. Então eu já estava dando curso, questão de um mês que eu era instrutor, eu já dava curso de mergulho.
E dos cursos de mergulho, a gente tem vários níveis de certificação. Então você começa como um instrutor de nível básico, depois que você certifica alguns alunos no nível básico, te permite abrir o nível avançado, aí você precisa certificar alguns alunos de nível avançado para você abrir o nível de resgate, de Master Scuba e até chegar o nível de Dive Master. Então, durante todo o meu processo de aprendizagem como instrutor, sempre busquei estar elevando esses níveis. Então, em pouco tempo, eu também já estava dando cursos para líderes de mergulho. Então, hoje eu tenho habilitação para dar de todos esses níveis, do básico até o nível de liderança. Em 2013, a minha paixão pelo mergulho ela só aumentava e recebi a oportunidade de ir para Fernando de Noronha para fazer um estágio de 30 dias. Agarrei essa oportunidade, fui para lá, fiquei 30 dias mergulhando de manhã, de tarde, de noite. Todas as oportunidades que eu tinha de estar na água, estava mergulhando. Aprendi muita coisa, foi uma experiência muito gratificante, muito prazerosa, de vários aprendizados. E a parte mais difícil para mim dessa viagem foi embarcar no avião para voltar. E quando eu voltei, tentei voltar para a sala de aula, mas a minha cabeça tinha ficado em Fernando de Noronha. Eu queria estar mergulhando, queria continuar na água. Então, em 2014, eu tomei a decisão de fazer mais uma viagem de mergulho. E dessa vez eu optei por ir para Bonito. Então entrei em contato com o presidente da associação, conversei com ele, expliquei que estava querendo conhecer um pouco mais, absorver um pouco mais de conhecimento, e ele me indicou ir para Bonito. E eu fui para Bonito e mais uma vez o mergulho me surpreendeu. Eu encontrei pessoas fantásticas, pessoas simples, de uma humildade fantástica realmente, e com muito conhecimento, com muita técnica. Encontrei uma cidade completamente organizada para o ecoturismo, com toda a cadeia privada e pública, a cadeia comercial completamente organizada, uma estrutura muito linda, e via tudo isso acontecer de uma forma tão natural, tão sutil, e via o sorriso no rosto dos clientes, os clientes realmente sendo cativados por aquele contato com a natureza, e isso me chamou muito a atenção. Realmente foi um grande diferencial na minha carreira ficar ali em Bonito durante 60 dias em 2014. Ali também tive várias experiências de mergulho em caverna, comecei meu treinamento de mergulho técnico, tive a oportunidade de conhecer também pessoas de grande destaque no mergulho, então foi uma oportunidade surreal para mim. Aí depois dessa viagem para Bonito, eu decidi realmente focar no curso de aquicultura, então já voltei mais centrado, mais maduro, com uma consciência da importância da aquicultura para minha formação como instrutor. Realmente eu estava fazendo aquicultura não para ser engenheiro de aquicultura, mas sim para ser um mergulhador melhor. Até porque no curso de aquicultura a gente tem várias disciplinas de bioquímica, biologia celular, muita física, muito cálculo, tem várias disciplinas que são importantes que até hoje eu uso muito dentro do mergulho. Me ajudou bastante na minha carreira de instrutor fazer a formação de engenharia de aquicultura, e foi em Bonito que identifiquei isso. Então dessa vez eu voltei já com outra mentalidade e decidi me firmar no curso de aquicultura. Fui até o final até conseguir me formar. Então em 2017 decidi fazer o meu TCC no projeto Cultivando a Água Boa da Itaipu Binacional. Estive participando ali do programa Produção de Peixes em Nossas Águas. Me causou assim um grande espanto ver
toda a dinâmica que ocorre ali para a conservação do meio ambiente, questão de uso do reservatório para a produção de animais aquáticos, tudo o que acontece no entorno do reservatório me chamou bastante atenção. Tive a oportunidade de participar de palestras super interessantes, de cuidado com as águas. Então foi realmente assim outro grande marco na minha vida poder fazer o TCC ali dentro da Itaipu Nacional. Aí em 2018, já formado, eu queria voltar para Bonito. Então eu queria fazer a viagem um pouquinho diferente. Eu comprei uma motinha 150 cilindradas, era o que o dinheiro dava para comprar na época. Peguei meus equipamentos de mergulho, coloquei numa mochila, amarrei no banco do garupa. As minhas roupas couberam numa mochila pequena nas costas e eu viajei de Floripa a Bonito, 1.500 quilômetros nessa motinha. Foi uma viagem incrível e cheguei em Bonito para fazer uma temporada de 6 meses de mergulhos na Lagoa Misteriosa. Ali já aproveitei, fiz meu treinamento de mergulhador técnico, tive a oportunidade de fazer mais de 400 horas de mergulhos técnicos e também a oportunidade de concluir o meu curso fazendo a travessia do duto A para o duto B da Lagoa Misteriosa, sendo acompanhado pelo mestre João Gomes, um grande mestre que eu tenho um grande apreço por ele e sempre me ensinou muitas coisas boas e é um grande exemplo de humildade e profissionalismo na minha vida. Depois de Bonito, eu voltei para Floripa para fazer minha última temporada ali na Aquanauta Floripa. Me despedi dos amigos que eu trabalhei durante tantos anos. Eu sentia que aquele era o momento da despedida e foi muito prazeroso essa última temporada ali. Depois decidi voltar para Fernando de Noronha. Eu senti na minha primeira viagem que eu havia feito para Noronha que havia ficado faltando algo. E eu achava que era Corveta Ipiranga, que na primeira vez que eu fui para lá, eu não tinha feito esse mergulho na Corveta Ipiranga. Mas depois de um tempo descobri que, na verdade, era um relacionamento, né? Então eu encontrei minha atual companheira ali em Fernando de Noronha, a gente se conheceu ali e foi ela que me trouxe muitas coisas boas na vida, inclusive essa vinda para Ubatuba. Eu tomei a decisão de vir para Ubatuba, morar aqui, foi através dela e aqui eu estou tendo grandes descobertas, inclusive ganhei um grande amigo, um irmão, que é o professor Douglas Peiró. Foi através dela que eu conheci o professor Douglas. O professor Douglas, há um tempo atrás, foi aluno dela nas aulas de yoga e entrei em contato com o professor Douglas e a gente se conheceu e aí surgiu uma grande relação de irmandade entre a gente. Nossa, Diogo, que legal a sua trajetória. Uma grande aventura, eu diria. E você realizou o sonho de muitas pessoas que se interessam por biologia marinha, que é mergulhar em Fernando de Noronha. Mas nem tudo são flores, né? Então conta pra gente quais os maiores desafios que você enfrentou durante o início da sua carreira. E os desafios agora? No início da carreira, meu maior desafio, sem dúvida, foi financeiro. Então eu não tinha condições de pagar todos os cursos para conseguir me tornar instrutor de mergulho. Eu precisei conciliar aulas na universidade, estágio no laboratório, estágio no centro de mergulho para conseguir fazer os cursos de formação. Só assim que eu consegui. Muito esforço, trabalhei muito, teve momentos que eu precisei matar a aula na faculdade para ir trabalhar, para poder ter o que comer. Então foi um momento bastante complexo e difícil de enfrentar. Hoje, o meu maior desafio é aprender a lidar com os desafios. Entendi que tudo na minha vida gira em torno de desafios. Nenhum mergulho é igual ao outro. O ambiente muda, as pessoas mudam
são personalidades diferentes, são pessoas diferentes, e isso também ocorre na minha vida profissional, como empreendedor, como instrutor, acaba refletindo na minha vida pessoal. E uma forma que eu encontrei foi através de uma técnica básica para a solução de problemas no mergulho, que é o pare, respire, pense para daí agir. Esse procedimento básico, ele faz parte de todos os dias da minha vida. Sempre quando eu encontro um desafio, eu paro, não tento solucionar, porque às vezes ao tentar solucionar, você acaba gerando um conflito ainda maior. Respiro, penso, para daí tomar uma atitude, e isso facilita muito a solução dos problemas. Mas demorou bastante tempo, foi muita prática, muito tempo realmente de exercícios para conseguir colocar isso de uma forma mais sutil na minha vida. Sem dúvida, o mergulho me auxiliou bastante. Estar mergulhando, entendendo como que funciona toda a dinâmica da vida, auxiliou muito para que hoje eu consiga solucionar os desafios com mais tranquilidade, com maior leveza, de uma forma mais sutil. Essa é uma técnica muito boa, tenho certeza que muita gente vai usá-la a partir de agora. E como surgiu a Bioicos Divers? Bom, a Bioicos Divers ela começou a ser estruturada em 2010, quando eu fiz meu curso de gestão de negócios. Então, eu descobri ali nesse curso que eu gostaria de ser dono do meu próprio negócio. E em 2012 eu descobri por qual nicho que eu iria seguir, que eu queria ter uma escola de mergulho. Então foi quando eu concluí o curso de instrutor de mergulho, mas eu ainda não tinha como abrir uma empresa. Estava fazendo engenharia de aquicultura, então tinha toda a exigência de horas de sala de aula, estágios. Então precisava primeiro concluir o curso de engenharia de aquicultura para depois abrir minha própria empresa. Então, o que eu fiz dentro do ramo da empresa que eu iria abrir? Comecei a me especializar na área. Comecei a fazer curso, fazendo muitos cursos, todas as oportunidades que surgiam para mim de dar cursos mais avançados, eu fui agarrando essas possibilidades. Então, às vezes eu não tinha ainda o treinamento para dar esse curso, ia lá, buscava o treinamento para poder ensinar os alunos, preparava a aula, montava novas aulas e fui formando assim cada vez alunos de níveis superiores, né? Começa no curso básico, depois avançado, nível de resgate, Master Scuba, FIT, o Dive Master, e por aí vai a formação no mergulho, né? Então precisei ir abrindo todos esses leques. Depois de concluir o curso de aquicultura, eu senti que eu precisava dar uma pausa na minha vida. Então, como já faziam muitos anos que eu estava estudando e trabalhando, conciliando isso desde os meus 14 anos de idade, então chegou um momento que eu falei, peraí, vamos dessa vez só trabalhar por um período. Então eu peguei e saí, fui viajar um pouco, só trabalhar, sem estudar, fiz alguns cursos, acabei fazendo curso de reciclagem, primeiros socorros, curso de mergulhador técnico, cursos de inglês. Então eu fui mais sutil um pouco na parte do ensino, né, da aprendizagem, né, nos cursos que eu fazia, porque realmente eu me sentia um pouco saturado, precisava dessa pausa. E agora em 2019, a minha companheira me passou o contato do professor Douglas aqui em Ubatuba. Na época a gente ainda estava em Fernando de Noronha, mas ela estava com desejo de voltar para casa dela e ela queria que eu viesse junto. Então eu comecei a conversar com o professor Douglas a respeito da possibilidade da gente ter uma aliança corporativa, né? E quando eu cheguei aqui em Ubatuba, ocasionalmente a gente se encontrou na praia e foi até muito interessante o nosso encontro na praia, que a gente estava com a mesma camiseta, uma camiseta de raias chitas, e foi uma situação assim, parece que foi o universo que conspirou para a gente se encontrar e se encontrar até com um sinal do universo, né?
E depois da gente conversar, a gente bateu um papo, vimos que os nossos ideais seguiam pelos mesmos propósitos, né? A gente tinha realmente uma mesma linha de raciocínio, a mesma forma de trabalhar. Foi aí que a gente fez uma aliança e iniciamos a Bioicos Divers. Que legal esse encontro! E a gente do Instituto fica muito feliz com essa parceria. Quais os cursos que você oferece pela Bioicos Divers? Aqui na Bioicos Divers nós temos cursos que vai desde o introdutório até nível de liderança. Começa no curso Open Water Scuba Diver, que é o curso básico. Esse curso habilita as pessoas a mergulharem até 18 metros de profundidade dentro das condições de treinamento. Todo mergulhador tem que passar por esse curso. É onde ele vai aprender como utilizar o equipamento, como realizar uma recuperação de um regulador, desalagar a máscara, entre inúmeros outros exercícios. Esse curso ele também vai trazer muita aquacidade para as pessoas. Depois vem o curso avançado. O curso avançado habilita mergulhadores a irem a no máximo 40 metros, mas a NAUI recomenda que mergulhos com ar sejam feitos até 30 metros. Então, entre 30 e 40 metros, a NAUI recomenda o uso do nitrox, que é mistura gasosa. Esse curso nós temos ele aqui também. Depois vem primeiros socorros. Todos os mergulhadores recomendamos que façam o curso de primeiros socorros e ele é requisito obrigatório para quem é líder de mergulho. Também temos o curso de mergulhador de resgate, obrigatório para ser líder, tá? Depois vem o curso de Master Scuba, onde você vai aprender muitos conceitos teóricos e tudo vai passar a fazer sentido. Você vai entender exatamente toda a dinâmica do mergulho, como ele ocorre, vai justificar muitas perguntas do mergulhador, porque você vai estudar muita ciência do mergulho, toda a dinâmica do mergulho acaba fazendo sentido nesse curso Master Scuba. Esse é o mais alto nível de mergulhador recreacional. Para quem não quer trabalhar com mergulho, esse é o mais alto nível dentro da linha recreacional. Depois vem o curso preparatório na UIFIT. Esse curso ele é recomendado para quem vem de outras agências. Então ele não é obrigatório para quem fizer a formação toda pela NAUI, porque ocorre muito que as pessoas que vêm de outras agências não conseguem se enquadrar muito aos perfis da NAUI, tem um pouco de dificuldade ao fazer um curso de liderança, justamente porque a NAUI ela preza muito pela segurança. Então, a necessidade de fazer um curso preparatório para quem está vindo de outras agências para a NAUI. E depois do FIT, aí tem o curso de Dive Master. Esse é o primeiro nível de liderança, onde o mergulhador vai trabalhar com mergulho, e a partir do nível de Dive Master, o mergulhador ele passa a contribuir para a associação, ou seja, ele paga uma anuidade. Até o nível de Dive Master não paga anuidade, mas a partir do nível de Dive Master, a necessidade de contribuir para a associação, até porque esse Dive Master ele vai estar recebendo valores com base em todo o treinamento que é oferecido pela NAUI. Então ele acaba sendo obrigado a contribuir também com a associação, com parte dos recursos que ele acaba recebendo. Sensacional isso! Então, para os nossos ouvintes, se vocês quiserem ser mergulhadores profissionais, podem encontrar todos os cursos necessários pela Bioicos Divers. E, Diogo, conta pra gente se você já teve algum contratempo durante seus mergulhos, seja com você ou com algum aluno ou aluna. Nossa, Rafa, essa pergunta é forte. O mergulho, ele é sim uma atividade que envolve algum risco, né? E nós, como profissionais da área, a gente tem que estar preparado para todas as situações que podem acontecer. Um treinamento de instrutor de mergulho ele é bastante rígido, tem coisas que você imagina que nunca vai acontecer durante o treinamento, acabam
passando, né? A gente passa dentro do treinamento, você nunca imagina que vai acontecer. Talvez a mais marcante para mim foi a situação de um aluno de outro instrutor que eu fui realizar o check-out. Foi o primeiro check-out que eu ia realizar e eu estava com um grupo de 5 alunos e quando eu fiz o pedido para o aluno fazer um exercício simples, que a gente considera bastante simples, que é retirar o respirador da boca, o regulador, recolocar e desalagar dando um sopro no equipamento. Esse aluno fez e depois de terminar ele simplesmente cuspiu o regulador para fora da boca e entrou em pânico e começou a subir desenfreadamente. Como eu havia acabado de concluir o meu curso de instrutor e ainda estava em fase final de avaliação, não era o primeiro check-out que eu estava fazendo, eu estava sendo supervisionado por um course director, um procedimento padrão. E esse curso director me auxiliou, então tomei atitude, acalmei o aluno embaixo da água, recoloquei o respirador e iniciei uma subida com esse aluno, enquanto o curso director ficava ali com os outros alunos. Então, na hora que eu comecei a subir, o curso director acabou pedindo para que eu invertesse o papel, né? Para que eu fosse para baixo para seguir com os meus alunos, e ele subiu com esse outro aluno para resolver o problema. Como a gente estava numa turma, eu segui com o procedimento. Infelizmente, esse aluno ele não foi aprovado no curso, né? Ele realmente não tinha condições de seguir como mergulhador, então foi recomendado a ele que não seguisse pela formação de mergulhador, porque ele não conseguia manter a calma em uma situação muito simples de solução de problema. Eu mantive a calma, consegui contornar bem a situação, mas a gente constantemente se depara com situações parecidas. Então, um procedimento padrão nosso é fazer a leitura das pessoas. Então, a gente tenta sempre se anteceder ao problema. Então, o ser humano ele emite sinais de estresse. Quando a pessoa está ansiosa, quando ela está nervosa, quando ela está com medo, ele manda sinais. Então a gente tem que aprender a ler esses sinais e tentar resolver o problema ainda dentro da embarcação. Tentar acalmar essa pessoa, falar para ela que a atividade de mergulho é segura e fazer as coisas com muita calma, né? Não se anteceder, né? Querer levar a pessoa com pressa para baixo da água, porque estando lá embaixo nós temos todos os efeitos da pressão que a gente precisa tomar cuidado. Então, constantemente é um aprendizado, até porque cada pessoa é uma pessoa, cada personalidade é uma personalidade. Então, a gente tem que primeiramente aprender a lidar com a personalidade das pessoas e respeitar e conduzir da melhor forma possível. Tem muita empatia envolvida, tem muito carisma envolvido e são muitas técnicas que a gente vai aprendendo no decorrer dos anos. Por isso que para mim foi muito importante participar de atividades em locais diferentes do Brasil. Tive a oportunidade de vivenciar na melhor empresa do Brasil, na minha opinião, assim como na pior empresa do Brasil, na minha opinião. Então, foram diversas experiências diferentes que moldaram o meu caráter, a minha atitude profissional, a forma com que eu conduzo os cursos, tudo fez parte da minha formação. É óbvio que, como qualquer atividade ao ar livre, tem um risco, né? E cada pessoa ela é responsável por si também. Então nós temos formulários que devem ser preenchidos sempre antes de um curso,
sempre antes de uma saída de mergulho. São termos de isenção de responsabilidade, pois o instrutor ele não pode se responsabilizar por uma pessoa que entre em pânico, por exemplo. A pessoa ela tem que aprender a lidar com essas situações também. Nossa, fico imaginando que sufoco para você estar ali sendo avaliado e ter que lidar com essa situação. Mas como você mesmo disse, são situações que os profissionais estão sujeitos a passar, né? E com a sua competência, profissionalismo e calma, você contornou muito bem a situação. E você já teve alunos com necessidades especiais, por exemplo, com surdez ou baixa visão? Se sim, como lidou com isso? Sim, eu já tive essa oportunidade e é muito gratificante. Então, todos os anos, no encontro de líderes de mergulho da NAUI, que acontece na cidade de Jundiaí, a gente tem uma atividade interativa com o pessoal do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, que é o PEAMA. E durante essa atividade a gente tem a oportunidade de guiar pessoas com deficiências. Então tem pessoas com surdez, com cegueira, pessoas paraplégicas, tetraplégicas, em diversas situações diferentes. A gente guia essas pessoas em uma piscina e é muito gratificante ver como elas retornam depois do mergulho. Algumas até choram por superar algum trauma ou até mesmo por vivenciar essa experiência de respirar embaixo da água, a sensação de estar voando. Então é uma atividade muito gostosa, muito prazerosa mesmo. Que bonito ver essa inclusão numa atividade como essa. Tenho certeza que todos adoraram a experiência. E qual o lugar que você mais gostou de mergulhar? E o que menos gostou? E por quê? Sem dúvida, o lugar mais incrível que eu mergulhei foi a Lagoa Misteriosa. A lagoa ela está no município de Jardim, ao lado de Bonito. É uma formação de dolina em que o teto desabou e haviam as cavernas subterrâneas que passavam por ali, acabou desabando o teto e existe a hipótese que há ligação com o lençol freático. Falou, existe a hipótese porque a profundidade da lagoa é desconhecida. O mergulhador que foi mais fundo lá chegou a 220 metros de profundidade e não encontrou fundo. Então é um lugar surreal. Água cristalina, limpa, incrível. E o que mais chama atenção nesse lugar é que ela está inserida dentro de um fragmento de Mata Atlântica, uma vegetação incrível ali, um pequeno bolo de mata, e no meio dessa mata está a Lagoa Misteriosa. Realmente assim, eu fico até sem palavras para falar, e ali eu tive experiências fantásticas. Também fiz meu treinamento de mergulhador técnico e tive contato com pessoas incríveis, dentre elas o João Gomes, que foi um mestre para mim, que me ensinou muito, um grande professor e uma pessoa de humildade, um caráter incrível, assim. Então a lagoa ela marcou muito a minha vida. O dia 6 de agosto de 2014 foi um marco para mim, e eu vivi esse dia ali dentro da água a 8 metros de profundidade. Um lugar surreal mesmo. O lugar que eu menos gostei de mergulhar, essa é difícil, mas tem outra lagoa, a Lagoa da Conceição em Floripa. Teve situações que precisei fazer mergulho ali, e em um desses mergulhos uma colega perdeu a nadadeira e a nadadeira ficou embrenhada ali numa região onde tinha muita poluição humana. Era um lodo no fundo e a gente mergulhava mesmo respirando ar comprimido, sentia o cheiro daquele lodo, procurando a nadadeira dessa amiga, e não foi uma experiência muito agradável não. Mergulhar no esgoto foi uma experiência bem marcante assim, mas pro negativo, né? Infelizmente é uma realidade que existe ali nesse local. Lugares totalmente opostos mesmo.
mas são experiências de vida, né? E onde seria o mergulho dos seus sonhos? Cada mergulho tem a sua característica particular, tem o seu charme, e eu acho que tem vários pontos que chamam bastante a minha atenção. Os cenotes do México, Filipinas, Indonésia, são alguns pontos que eu ainda desejo conhecer, mas não tenho assim um ponto específico. Eu acho que para mim o que mais me chama a atenção no mergulho é a capacidade de superação das pessoas, poder guiar mergulho, estar ali presente com essa pessoa, ver como ela estava antes de colocar o rosto na água e como ela sai depois das últimas bolhas que soltou ali dentro da água. Um sorriso no rosto, às vezes algumas pessoas até choram, a alegria da superação, a alegria de encontrar com os animais embaixo da água, a sintonia com a natureza, é surreal. Uma experiência muito gratificante para mim como instrutor, poder acompanhar tudo isso e ser o responsável para que essa atividade possa acontecer. Entendi. É mais ou menos quando dizem que não importa o lugar, mas sim as pessoas com quem estamos. Bacana. E como o mergulho auxilia na conservação dos oceanos? Bom, na minha opinião, o mergulho é uma atividade de transformação da vida das pessoas. Quando a pessoa entra em contato com a atividade, ela tem a oportunidade de conhecer tudo aquilo que está escondido pela linha do horizonte, o que fica abaixo da linha da água, e poder respirar embaixo da água, ter a sensação de estar voando, conhecer os animais de perto. Esse é um grande impacto para as pessoas em relação à identificação de que não estamos somente limitados à Terra. Existe um universo completamente diferente do nosso que existe abaixo da linha do horizonte. E considero que esse é o ponto-chave, é onde acontece a conservação dos oceanos, é através da mudança do olhar clínico da pessoa que participa dessa atividade. Ela passa a vivenciar algo novo e passa a conhecer. Tem a famosa frase, né? Só preserva quem conhece. Então, através do mergulho você consegue mostrar para a pessoa o que existe embaixo da água, e através dessa atividade a pessoa começa a mudar sua visão de mundo, a preocupação com pequenos detalhes que ela pode ter na própria casa. Então, em casa, através da separação do lixo, você pode contribuir para a conservação dos oceanos. Através de reduzir o consumo desenfreado que a indústria alimentícia coloca para a gente. Tem diversas atitudes que podem ser tomadas através da nossa própria casa. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Você transformar a pessoa através de uma atividade. Vai para o meio, vivencia essa experiência e volta para casa com uma mentalidade diferente, conhecendo realmente a importância daqueles seres, a importância dos oceanos para a manutenção da nossa própria vida. O conhecimento é fundamental mesmo para a conservação dos oceanos. E para a gente finalizar, Diogo, nos diga quais são os planos futuros para a Bioicos Divers? A Bioicos Divers ela é uma escola de mergulho recreacional que inicia suas atividades com cursos que vão desde o nível básico até o nível de Dive Master. Esse é o pontapé inicial das nossas atividades. Temos todos esses cursos, essas opções de cursos já inicialmente. A curto prazo a gente deseja já iniciar a formação de instrutores de mergulho.
esperamos que em pouco tempo começamos a formar alguns alunos e em questão de 6 meses, 1 ano, já tenhamos o primeiro curso de instrutores de mergulho aqui da Bioicos Divers. A um médio prazo, nós temos o desejo de tornar ela também um centro de referência no mergulho técnico, de treinamentos de mergulho técnico através da NauiTech. Então, tem toda uma questão de estrutura que é necessário investir. O mergulho técnico é um mergulho de alta performance, e também os investimentos eles são um pouco mais elevados do que o mergulho recreacional. Então, conforme ela for se consolidando como um centro de referência no mergulho recreacional, nós desejamos fazer investimentos para que também se torne uma referência nos cursos de mergulho técnico. Com isso, a gente abre muitas possibilidades de cursos para os mergulhadores. Então, o mergulhador ele vai ter acesso a uma grande variedade de cursos e possibilidades. A ideia da nossa formação de líderes de mergulho é que os nossos líderes sejam referência nas escolas onde eles vão atuar. Então, desejamos fazer parcerias com outras escolas para depois enviar esses líderes para irem trabalhar em outros lugares, pois esses líderes eles serão referência no ambiente de trabalho que eles estarão atuando. Esse é o nosso propósito e esperamos em pouco tempo conseguir alcançar isso. Mais uma vez, muito obrigada, Diogo, pela sua participação no nosso podcast e por nos contar um pouco mais sobre mergulho e a Bioicos Divers. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a atividade que realmente me cativou. Eu tenho um grande amor pelo mergulho e gosto muito de passar isso para as pessoas. Para mim vai ser um prazer receber vocês aqui para fazer um mergulho comigo e com toda a equipe da Bioicos Divers. Hoje nós temos saídas embarcadas para a Ilha Anchieta, são passeios VIPs, com no máximo 4 pessoas, em que a gente dá um atendimento personalizado. Então são grupos pequenos, justamente para a gente conseguir atender todas as necessidades dessas pessoas que estão indo conhecer o fundo do mar. Para mim vai ser um prazer estar com vocês. Acesse nosso site www.bioicos.org.br/dive e procure a gente para fazer um curso de mergulho. Um abraço, fiquem com Deus, até breve. Se você quiser saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza, acesse o site bioicos.org.br e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de divulgação científica e muito mais. E se você quiser ajudar a melhorar o Instituto, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bioicos. Muito obrigada e até o próximo episódio.